Galáxias e estrelas, átomos e partículas fundamentais, luz e escuridão, nascimento e destruição. Para nós, o universo parece ser uma existência infinitamente diversa e impossível de prever. Olá, pessoal! Mas e se por trás de toda essa diversidade não estiver o caos, mas sim um único princípio unificador? E se todas as forças da natureza forem apenas manifestações diferentes de uma mesma lei fundamental que um dia governou tudo? Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca, seja muito bem-vindo ao canal Pipa. E chega de introdução, vamos direto ao assunto de hoje. Por que precisamos de teorias? Para começar, vamos entender em detalhes o que é uma teoria no campo da ciência e por que ela é tão necessária. Na verdade, os cientistas falam em uma linguagem própria, bastante particular. E muitas vezes essa linguagem é bem diferente das palavras que usamos no nosso dia a dia. O termo teoria é um bom exemplo disso, e talvez um dos mais incompreendidos por conta dessas diferenças. Quando dizemos no cotidiano algo como "eu tenho uma teoria sobre isso", normalmente estamos falando de um ponto de vista, uma suposição ou uma hipótese. Já na ciência, uma teoria é um sistema de leis e princípios que conseguem reunir, dentro de uma estrutura coerente, fenômenos e conceitos que, à primeira vista, parecem não ter qualquer relação entre si. Naturalmente, existem certos critérios que uma teoria científica precisa atender. Por exemplo, ela precisa ser capaz de fazer previsões. Ou seja, além de explicar fenômenos já conhecidos, ela também deve ser capaz de prever coisas que ainda não foram descobertas. Outro critério essencial é o da falsificabilidade, também chamado de critério de Popper. Ele afirma que uma teoria precisa incluir alguma forma de ser testada e possivelmente refutada. Caso contrário, ela não é uma teoria científica, mas sim uma doutrina religiosa. Embora o critério de Popper nem sempre possa ser aplicado a todas as áreas, ele funciona muito bem na física. Um bom exemplo em outro campo da ciência é a teoria da evolução. A teoria evolutiva moderna explica como mutações aleatórias nos organismos afetam suas chances de sobrevivência num ambiente em constante mudança, e como, ao longo de milhões de anos, certas características foram sendo gradualmente selecionadas, levando à formação de novas espécies com diferenças significativas em relação às originais. E essa também é uma teoria que pode ser refutada. Por exemplo, se encontrássemos fósseis de coelhos em camadas geológicas do período pré-cambriano, a teoria da evolução estaria oficialmente refutada, ou seja, considerada falsa. Mas até agora, essa teoria tem nos ajudado a entender por que todos os animais da Terra compartilham um ancestral comum em nível genético, entre muitas outras coisas. Para que ela seja rejeitada, seria preciso apresentar uma explicação alternativa que conseguisse explicar tudo isso e ainda mais com a mesma consistência. Agora vamos voltar à física. Ao longo dos últimos séculos, várias teorias como essas foram desenvolvidas nesse campo. A primeira delas foi a teoria da gravitação, formulada por Newton. Essa teoria explicava tanto o movimento dos astros quanto a queda de objetos na superfície da Terra, dois fenômenos que, à primeira vista, pareciam completamente diferentes. Depois, Einstein levou essa ideia ainda mais longe com a teoria da relatividade, criando o conceito de contínuo espaço-tempo, que unificava espaço e tempo. Mas em seguida surgiu um problema. É que tanto a teoria de Einstein quanto a mecânica quântica funcionam incrivelmente bem de forma isolada, e ambas atendem aos critérios mais rigorosos exigidos de uma teoria científica. Mesmo assim, no nível mais fundamental, essas duas teorias são incompatíveis entre si. E esse tipo de contradição simplesmente não acontece em nenhuma outra área da ciência. Uma teoria que explica quase tudo. A hipótese de uma teoria capaz de unir a mecânica quântica com a relatividade é conhecida como a teoria de tudo e é considerado o verdadeiro santo graal da física moderna. Diversos conceitos já foram propostos como candidatos, como a teoria das cordas, por exemplo. Mas até agora, nenhum cientista conseguiu se tornar o Percival da comunidade científica e encontrar esse tão cobiçado graal. Um dos requisitos dessa teoria de tudo é que ela precisa ser capaz de explicar as 4 interações fundamentais: a gravidade, o eletromagnetismo, a interação forte e a interação fraca.
E é justamente aí que os problemas começam. Isso porque, no caso da gravidade, ainda não conseguimos confirmar a existência da partícula mediadora dessa força. As tentativas de detectar esse graviton hipotético continuam até hoje, mas por enquanto nenhuma teve sucesso. Ainda assim, talvez já faça sentido ao menos tentar unificar as 3 interações cujas partículas mediadoras nós já conhecemos. E é exatamente isso que vamos apresentar agora. Esse esforço ficou conhecido como a teoria da grande unificação. Mas antes disso, vale a pena falarmos mais um pouco sobre o que é uma teoria. A interação eletromagnética ou eletromagnetismo é a força que surge entre partículas que possuem carga elétrica. Essa força não age de forma direta, mas sim por meio de um campo eletromagnético. Quem atua como mensageiro nesse processo é uma partícula sem massa e sem carga, o fóton. Na verdade, a imensa maioria dos fenômenos que vivenciamos no nosso cotidiano existe justamente por causa da interação eletromagnética. Já a interação forte é a força que mantém unidos os prótons e nêutrons dentro do núcleo atômico. A partícula mediadora da interação forte é o gluon, que age como uma espécie de cola, mantendo os quarks unidos. E como o nome já sugere, essa é a força mais poderosa de todo o universo. Supera com folga não só o eletromagnetismo, mas também a gravidade. No entanto, essa força tem uma grande armadilha. Ela só atua em distâncias extremamente curtas, menores do que o próprio diâmetro de um núcleo atômico. Se a distância entre as partículas aumentar, mesmo que minimamente, elas começam a se repelir por causa do eletromagnetismo, e o núcleo atômico se desfaz. Já a interação fraca age em distâncias ainda menores, cerca de 1/1000 do diâmetro de um próton. Essa força é responsável principalmente pelo decaimento beta dos núcleos atômicos e por outros tipos de decaimento de partículas elementares. As partículas mediadoras da interação fraca são 3 tipos de bósons vetoriais, W+, W- e Z0. Os neutrinos só participam da interação fraca e da força gravitacional. Eles são como fantasmas no mundo das partículas. Isso porque os neutrinos ignoram completamente tanto a força forte quanto a eletromagnética. E como o alcance da força fraca é incrivelmente pequeno, eles praticamente não interagem com a matéria. Para o neutrino, a Terra é mais transparente do que o vidro é para a luz. Para que um neutrino toque uma partícula de matéria, ele teria que atingir com precisão quase impossível uma minúscula região onde a força fraca está atuando, algo que acontece apenas em casos extremamente raros. Ainda assim, já saber exatamente quais são as partículas que mediam essas 3 interações é sem dúvida um avanço gigantesco. E sem entrar nas complexidades da mecânica quântica, podemos dizer que a diferença entre essas interações não é tanto de qualidade, mas sim de quantidade. Esses mecanismos podem parecer muito diferentes em condições normais, mas tudo muda quando entramos no domínio das altas energias. Já na metade do século XX, descobriu-se que em estados de alta energia, as interações eletromagnética e fraca se fundem em uma única força fundamental. Essa força unificada, chamada de interação eletrofraca, transmite tanto os fótons quanto os 3 tipos de bósons ao mesmo tempo. Por outro lado, juntar essas 2 interações com a interação forte é um desafio muito mais complicado. Em teoria é possível, mas na prática seria necessário algo como queimar mais de 100 sistemas estelares para alcançar a quantidade de energia exigida. E o que isso significa para a ciência? No mínimo, pode nos ajudar a compreender melhor os eventos que aconteceram logo após o Big Bang. Foram justamente esses eventos que moldaram o universo até ele se formar como é hoje. Só que o funcionamento exato desses processos ainda está longe de ser totalmente compreendido. Por isso, ainda não conseguimos responder a maior de todas as perguntas: por que o universo tem essa forma e não outra? Na verdade, as 4 interações fundamentais, como as conhecemos hoje, nem sequer existiam no instante do Big Bang. As partículas atuais também não existiam naquela época. Só havia uma única interação unificada. Acredita-se que a partir dela, a gravidade tenha se separado primeiro, depois a força forte, e por fim, a interação fraca e a eletromagnética se dividiram. Mas se ainda não temos uma teoria unificada que explique tudo isso, como podemos imaginar o que realmente aconteceu? Estamos falando apenas no plano teórico. Mas se algum dia conseguimos observar a decomposição de um próton,
talvez possamos testemunhar um exemplo real da unificação entre a força forte, a fraca e a eletromagnética. O próton é a partícula mais estável de todo o universo. Alguns cientistas acreditam que ele simplesmente não se desfaz, enquanto outros afirmam que sua vida útil é tão absurdamente longa que ultrapassa em várias ordens de magnitude o tempo de existência do próprio universo. Se um próton se desfizer, ele libera uma quantidade imensa de energia. E é justamente essa liberação que pode nos dar pistas sobre a presença das três interações fundamentais atuando juntas. Mas isso não quer dizer que precisamos esperar trilhões de anos para ver um próton se decompondo. Na verdade, o conceito de vida útil de uma partícula está mais ligado à probabilidade. Ele indica quanto tempo levaria, em média, para que um próton tenha praticamente 100% de chance de se decompor. Você já jogou algum RPG de mesa, como Dungeons & Dragons? Se sim, vai entender esse exemplo rapidinho. Imagine que você role um dado de 20 faces a cada 3 segundos. Isso daria cerca de 20 jogadas por minuto. Nessa condição, em teoria, qualquer número de 1 a 20 pode sair pelo menos uma vez nesse intervalo. Ou seja, dá para dizer que o tempo médio esperado para sair, por exemplo, um 10, seria de mais ou menos 1 minuto. Mas na prática ele pode sair logo na primeira jogada, ou simplesmente não aparecer. Com o decaimento do próton, a lógica é quase a mesma. Tente imaginar o seguinte: o universo estaria rolando dados a cada milésimo de segundo para decidir se cada partícula vai ou não se decompor. A chance de isso acontecer exatamente neste instante é extremamente pequena, mas não é zero. No entanto, existe um macete. Se em vez de jogar apenas um dado, você lançar uma montanha de dados ao mesmo tempo, aumenta bastante a probabilidade de sair o número desejado em alguns deles. Por isso, para tentar observar a decomposição do próton, é preciso reunir o maior número possível de prótons em um único lugar e monitorar tudo com muita atenção. Esse tipo de experimento vem sendo realizado desde meados da década de 80, mas até agora ninguém conseguiu detectar esse fenômeno. Talvez o próton realmente não se decomponha, afinal de contas. E nesse caso, teremos que buscar novos caminhos para entender como essa interação unificada funciona e qual é sua verdadeira natureza. Ou então, quem sabe, talvez tenhamos apenas dado azar até agora e estejamos prestes a alcançar a teoria de tudo, o grande mistério por trás do universo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal. Até lá!